Saudações assim que nos acompanha nesta grande entrevista. Bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Mercado. Nesta edição temos como convidada Edna Mascarenhas, que é administradora executiva da Comissão de Mercado de Capitais, CMC, de Angola, a quem eu agradeço desde já os meus cumprimentos. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos que nos acompanham e espero que eu esteja aqui à altura para disponibilizar os conteúdos necessários para essa grande entrevista. Agradecer aqui à Media Home pelo convite e estou aqui à vossa disposição. Muito bem. Nesta edição vamos falar à volta daquilo que é o mercado de capitais, como é que funcionou o ano de 2021, as perspectivas para 2022. Nada melhor que Edna de Mascarenhas para nos levar neste barco e explicar a detalhes sobre o mercado de capitais. Edna Mascarenhas, primeiramente gostaríamos de saber qual é o ponto de situação sobre o mercado de capitais em Angola. Bem, antes de falarmos propriamente do mercado de capitais, permita fazer aqui uma incursão sobre a Comissão do Mercado de Capitais para que aqueles que nos ouçam consigam perceber aqui a incursão ao longo dessa conversa. A Comissão do Mercado de Capitais é responsável por definir as regras do mercado, por acompanhar esse mesmo mercado, emitindo recomendações e mesmo sanções quando for necessário. E também é responsável por promover o desenvolvimento do mercado de capitais. Com relação a esse mercado em si, nós podemos dizer que temos aqui números muito positivos. Nós temos atualmente mais de 100 entidades registradas. Aqui dar o realce aos OICs, aos organismos de investimento coletivos, que temos um registro de 32 entidades registradas nesse momento. E o processo de registro tem crescido, né? E também temos aqui a destacar os peritos avaliadores de imóveis, que temos 34 peritos avaliadores de imóveis, e os números só crescem. Muito bem. Deste mercado de capitais angolano, qual é o peso que o mercado de capitais ocupa na economia nacional? Bem, os números são animadores, sim, temos aqui grandes números para destacar, entretanto ainda não estamos no nível em que nós queríamos estar. Só para ter uma noção, dados de 2020, o peso do mercado de capitais era de 1%, cerca de 1% do PIB. Então são números animadores, entretanto ainda não chegamos àquilo que nós gostaríamos de ter em termos de peso na economia. Muito bem, olhando para a África, numa situação comparando o mercado de capital angolano na região africana, como é que olha? Angola está bem posicionado, precisa melhorar, temos países como África do Sul, Nigéria, Egito, que têm mercado de capitais fortes. Então, como é que nós estamos a nível da África? Bem, dizer se Angola está bem posicionado ou não, eu prefiro não ir por ali. Eu acho que sim, temos aqui alguns termos com alguma base comparativa. Só para ter uma noção, a África do Sul, o peso do montante transacionado em bolsa excede os 100% do PIB nacional. No caso da Nigéria, já 10%. Então, quando vamos nos comparar com a Nigéria, já vemos que há alguma luz no fundo do túnel. Entretanto, eu prefiro olhar para o posicionamento da nossa economia com os passos que nós temos estado a dar. São passos curtos, mas sólidos. E isso nos permite, de alguma forma, salvaguardar a proteção, não só dos investidores, mas também o próprio mercado, a defesa do próprio mercado. Poderia destacar aqui alguns marcos que o mercado de capitais fez ou organizou para que nós pudéssemos então dizer que nós estamos a caminhar, estamos para num bom sentido? Sim, podemos aqui destacar alguns marcos. Primeiramente, com o lançamento do próprio mercado de bolsa, que ocorreu por volta de 2018, o lançamento a emissão de obrigações corporativas do Standard Bank, que ocorreu em 2019,
Este ano nós registramos também a primeira emissão de ações, né, cujo instrumento é ações, será via leilão via bolsa. Então, esses são alguns dos marcos que nós registramos em termos de desenvolvimento do mercado. Apesar disso, nós temos obrigações de tesouro a serem transacionadas no mercado do Bodiva, nós temos unidades de participação, os fundos têm ganhado cada vez mais posição na dinamização do próprio mercado, falo aqui dos fundos de investimento. Então, são algumas das ocorrências que temos verificado no mercado que nos fazem pensar que o mercado está a se solidificar, está a se consolidar e que esses passos estão a ser dados são curtos, sim, mas são firmes, são passos que garantem alguma confiança e segurança no mercado. Estamos verificando um número elevado ou um crescimento atualmente de OICs. O que é que está na base desse crescimento? É a própria dinâmica do mercado em si. Nós temos os OICs em todas as realidades são grandes dinamizadores do próprio mercado e à medida que os instrumentos vão surgindo, eles acabam por ganhar alguma dimensão. E o interesse do público-alvo, né, que são os participantes, que são os aquisitores dos títulos de participação. Então, são os próprios aquisitores das unidades de participação, peço desculpas. E isso é reflexo do próprio, o mercado está a crescer, está a mover-se e os dinamizadores também vão aparecendo e vão impulsionando cada vez mais a própria indústria, que é a procura e a oferta a funcionar no nosso mercado. Muito bem, mas há iniciativas por parte da Comissão de Mercado de Capitais, ou se apoia iniciativas para promover as micro, pequenas e médias empresas? Sim, nós temos aqui algumas iniciativas e foi espantoso no workshop que nós realizamos para os executivos, em que participaram algumas pequenas e médias empresas, e há algum interesse delas natural para entrar no mercado de capitais. Entretanto, reconhecemos e também elas próprias reconhecem que os requisitos atuais para a emissão de ações e obrigações no mercado ainda transcendem aquilo que é a sua própria realidade. Nesse sentido, a Comissão do Mercado de Capitais está a estudar e a ver formas de promover as pequenas e microempresas por via de um mercado alternativo, ou seja, vai ser um mercado de bolsa alternativo mais específico, com regras específicas que se ajustem às pequenas e médias empresas. Nós temos startups a incluir esse tipo de mercados? Com relação às startups, existe um veículo cuja regulação já existe há algum tempo, que são os OICs, os Organismos de Investimento Coletivos de Capital de Risco. Por acaso, esse ano, esqueci-me de falar nos marcos, foi registrado o primeiro OIC de Capital de Risco e esse veículo é que acaba por promover e dinamizar fora aquela iniciativa que a CMC está a desenvolver. Os OICs de capital de risco são uma alternativa para as pequenas e microempresas, as pequenas, médias e as microempresas. E nesse sentido, é uma oportunidade que ali está, mas que curiosamente, pelo facto de não ser conhecida para aqueles que têm interesse, acaba por ficar sem ser alcançada. É uma oportunidade que está ali, que o mercado tem e que claramente, se as pequenas e microempresas solicitarem solicitarem às sociedades gestoras para constituir OICs dessa natureza, claramente que será um outro veículo para ajudar a promover essas entidades.
Dentre outras, existem também ações de literacia financeira que a própria Comissão do Mercado de Capitais vai realizando e que ajudam também a desenvolver esse segmento do mercado. Muito bem. Olhando agora para o programa de privatizações, qual é o papel efetivo da CMC neste programa? Bem, quanto ao programa de privatizações, a Comissão do Mercado de Capitais acaba por ter um papel importante para aquelas privatizações que serão realizadas via mercado regulamentado e para ser mais específica e mais concreta, é para o registro da emissão em si. Como foi o caso do prospecto simplificado do BCI, em que a intervenção da Comissão do Mercado de Capitais foi analisar, verificar se aquelas informações que constam do prospecto, primeiro, cumprem com a lei e se têm informações necessárias para que o investidor tome a decisão de investir. Muito bem. E a lei do BCI, a CMC, o Mercado de Capitais, está a acompanhar um outro processo? Bem, neste momento nós não temos formalmente processos instruídos, mas temos acompanhado aquelas entidades que já estão previstas para o próximo ano. A título de exemplo, o Banco BAE, nós temos interagido a nível da promoção com a entidade, no sentido de esclarecer, prestar esclarecimentos necessários para a construção do prospecto com base na lei, né? Olhando agora para a situação sancionária, a CMC, enquanto regulador, tem verificado um número elevado de sanções, comportamentos desviantes das normas? Já tivemos mais, digo que já tivemos mais. A título de exemplo, no segundo trimestre nós tivemos 54 processos instruídos, e que no terceiro trimestre nós tivemos 17. Foi uma redução considerável, o que para nós é motivador, porque nós não queremos um mercado que incumpre, nós queremos um mercado que cumpre as normas e, em última instância, então, aplicar esses processos. Mas estamos a ver uma tendência decrescente e o que nos deixa muito felizes. Muito bem, mas essas reclamações, essas sanções vêm mais parte dos organismos das OICs, bancos, fundos de investimentos? Normalmente, onde tem mais atividade, tendencialmente tem mais incumprimentos e a atividade dos bancos, enquanto sociedades distribuidoras, tem um peso maior no nosso mercado e, concomitantemente, acaba por ser o tipo de entidades que acaba por incumprir mais. Muito bem. E a nível das reclamações? Bem, a nível de reclamações, eu penso que ali eu vou pedir, apelar aqui ao nosso público em geral, principalmente aqueles que são clientes de agentes de intermediação, que se sintam lesados de alguma forma, que mandem as reclamações para nós. Para nós é preocupante quando nós temos 54 processos ou 17 processos instruídos e durante um ano nós recebemos 2 reclamações. Recebemos o ano passado pouco mais do que 2 reclamações e esse ano também 2 reclamações. Alguma coisa não está bem. Então peço ali aos nossos investidores que se manifestem, porque nós precisamos do vosso feedback para podermos atuar e podermos fazer o nosso trabalho. Bem, um dado importante é que também a CMC, recentemente com o Banco Nacional de Angola, fez um comunicado em que avisava que os bancos deixariam de prestar serviços e atividades de investimento em valores imobiliários e instrumentos derivados a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Então, por que a CMC tomou essa decisão, sendo os bancos um dos agentes importantes no sistema financeiro? Bem, na realidade isso é uma orientação que decorre da lei.
da nova lei que aprova o regime geral das instituições financeiras. No seu artigo 440 há a previsão da transferência dos serviços de investimento para sociedades específicas do mercado de capitais, apesar da importância dos bancos que nós reconhecemos no mercado de capitais. Eles atuam quanto sociedades distribuidoras de valores mobiliários. Na realidade, as entidades próprias para atuar no mercado são as sociedades distribuidoras. E havia aqui uma situação de dupla supervisão e mesmo para a própria dinamização do mercado, os bancos comerciais têm outros fins, então acaba por ser necessário nesse momento esse passo, é um passo necessário para a própria dinamização do mercado. Termos entidades específicas para o mercado de capitais e assim podermos impulsionar ainda mais o nosso mercado. Mas com a saída dos bancos, os agentes que fazem parte deste mercado são suficientes para atender às necessidades ou à procura desses instrumentos? Eu não diria que sairiam os bancos e não teriam outros operadores. Existem as sociedades corretoras atualmente registradas e nós temos vindo a assistir e a prestar esclarecimentos a muitas instituições que pretendem abrir as suas próprias sociedades corretoras e que podem abrir as suas próprias sociedades distribuidoras. E, a parte disso, os bancos, na realidade, podem sempre constituir sociedades próprias para atuar no mercado de capitais, que é o que muitos deles pretendem fazer, pretendem passar esse serviço para uma entidade específica e, assim, acabamos por ter entidades próprias do mercado sem ter o impacto da saída, né, dos bancos. Muito bem. Estamos praticamente no final do ano 2021. Nem vi o tempo a passar, é tanto trabalho que... Entretanto, eu perguntaria, que balanço faz da Comissão de Mercado de Capitais, da atividade do mercado de capitais e do próprio mercado em si, do ano de 2021? Bem, eu entendo que o balanço é positivo, não só pelos números que eu aqui avancei, mas também pelo próprio feedback que nós temos tido do mercado, das nossas ações de literacia financeira. Foi um ano marcado por muitos projetos, por muitas atividades da parte da Comissão do Mercado de Capitais. Falei do workshop para executivos. Nós tivemos uma semana dedicada para falar com o investidor, dirigida e dedicada para o investidor. Nós lançamos um concurso, por acaso, que foi espetacular. Nós estávamos a pensar ter a adesão que tivemos. Foi o concurso CMC e as universidades. E esse concurso teve uma proporção que nós nem imaginávamos e recebemos trabalhos de qualidade. É um projeto que promove a investigação científica em matérias específicas do mercado de capitais e foram atividades e foram momentos muito, mas muito bons para nós e temos números incríveis que... Por exemplo, a indústria de derivados, falei aqui da indústria de OI6, a indústria de derivados já está na casa dos bi, e falo mesmo bilhões, não são 1.000 milhões, são mesmo bilhões. Mais ou menos quantos bilhões? Mais ou menos 4 bilhões, por aí à volta. Kwanzas? De Kwanzas. E aqui especificamente falo de forwards e swaps. Então, acaba por ser um ano incrível para nós, um balanço positivo. Fechamos o ano em grande estilo e eu acho que o próximo ano será melhor. Muito bem. Essa comparação em relação ao ano de 2020 ou aos anos anteriores, não é? Em relação aos anos anteriores, eu, por acaso,
por acaso notei um dado que vi recentemente. Nós em 2015 nós tínhamos 12 fundos de investimento registrados e hoje temos 34 fundos registrados. É um crescimento que para nós dá orgulho e que, apesar de não ser o suficiente ainda para nós, né, porque nós somos ambiciosos, dá para ver que a indústria cresceu e mete-nos orgulhosos e conscientes para continuar a fazer o nosso trabalho de promoção do mercado, porque tem já gerado resultados concretos e vamos continuar no próximo ano. Sei que será bem melhor. Temos coisas bem interessantes para o próximo ano, projetos bem interessantes para o próximo ano e que, pronto, hoje estou a falar de 4 bis para a indústria de OICs, aliás, para os instrumentos derivados. A indústria de OICs, o valor líquido global gira em torno de 400 mil milhões de kwanzas. O volume de negociações na Bodiva até os 10 primeiros meses do ano estavam à volta de 800 mil milhões, em média por mês transacionaram-se 80 mil milhões de kwanzas. Então são números que acabam por nos deixar felizes e que o próximo ano temos quase a certeza que vão aumentar. Então vamos continuar a fazer o nosso trabalho e tenho quase a certeza que o mercado vai reagir. Muito bem. Já para terminar, em meio disso, quais são os desafios que a CMC deve enfrentar? Bem, nós, desafios, nós temos agora o novo normal, que são os ativos eletrônicos, e esses ainda estamos a estudar formas de tentar harmonizá-los e de forma regulatória tentar ajudar a dinamizar esse próprio mercado. Sempre mantendo a segurança, a proteção do investidor, a confiança e o próximo ano é o último ano da nossa estratégia. Então nós já estamos a preparar a próxima estratégia e no nosso próximo plano estratégico estamos a pensar ver a melhor forma de regular esses ativos, porque já temos verificado algumas pessoas que mostram apetência por investir nesse tipo de ativos e o melhor nesse caso é deixar, não proibir. Essa é uma postura que a Comissão do Mercado de Capitais não tem em relação a esse tipo de ativos, mas regular, exatamente, mais regular da melhor forma para salvaguardar os interesses dos investidores. E parece que é o futuro, não é? E nós não podemos estar contra o futuro. Muito bem. Tá. Muito obrigado, Edna Mascarenhas, pela sua presença. Obrigada a eu. Disponibilizado a falar ao Jornal Mercado sobre o mercado de capitais. Muito obrigado. Entretanto, nós agradecemos pela sua visita e até a próxima edição do Jornal Mercado.